Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e com Deus sempre vai dar certo. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os riscos que nós temos ao instalar temas, tanto no Gnome quanto no KDE. E é uma resposta também ao vídeo que eu fiz ontem, falando sobre um risco que o KDE Plasma 6 corre e as versões anteriores do KDE também, mas que passou batido até por mim. A questão de você instalar temas globais, que podem estar rodando scripts ali, e um deles, inclusive, apagou arquivos da pasta home de um usuário, que foi o que gerou tudo isso. O engenheiro responsável pelo desenvolvimento do KDE fez uma publicação falando sobre os problemas de usar temas de terceiros, né? Deu até uma dica de como você bloquear a instalação de temas globais. Eu fiz um vídeo ontem, se você perdeu, assista o vídeo anterior a esse. Eu vou falar aqui mais até tecnicamente, só que qual o problema da gente instalar tanto no Gnome quanto no KDE Plasma extensões, temas, ícones? Será que isso afeta o desempenho, a estabilidade e a segurança do nosso sistema? Então vale a pena a gente ter esse bate-papo sobre isso e entender um pouco melhor tudo que está acontecendo. Muito bem, pessoal. Antes da gente começar a falar sobre esse caso, eu quero falar sobre o nosso patrocinador, que é escolalinux.com.br, site escolalinux.com.br, diversos cursos com professores de renome no mercado. Inclusive tem um curso muito interessante que é o Pentest completo com Kali Linux, cursos a preços competitivos, e aí você tem aqui na parte de materiais vários documentos que você pode fazer download mesmo que você não seja aluno. Ok? Então fica a dica aí, escolalinux.com.br. Bom, pessoal, ontem eu fiz um vídeo explicando sobre o KDE Plasma, né, o título, KDE Plasma 6, risco de apagar seus arquivos com temas globais, proteja-se. E nesse vídeo eu falo um pouquinho sobre um problema que teve com um usuário. Assista o vídeo, que é melhor para vocês entenderem. Um usuário do Reddit colocou que ele, ao instalar um tema global, pela configuração de temas do KDE, o tema removeu, apagou todos os seus arquivos. O pessoal do tema informou que tinha um erro no script, onde tinha um código ali de remoção do diretório do tema e acabou removendo o diretório home. Só que isso abriu um despertar na comunidade. Se está rodando scripts por trás, que muitas vezes passou despercebido, eu mesmo não tinha parado para pensar. Eu acreditava que só mudava CSS, imagens, ícones e que não tinha scripts. E de fato roda scripts quando você instala o widgets ali no KDE Plasma. Inclusive quando você, em alguns casos, precisa colocar a senha de administrador para colocar os temas do SDDM, que é aquele tema da abertura da tela de login do KDE Plasma. Então isso pode estar rodando scripts ali por trás, spywares, quem garante, né? Então, pensando nisso, o próprio engenheiro desenvolvedor do KDE, ele deixou um comentário explicando até, deixou uma linha de código que eu mostro no vídeo, como a gente bloqueia a instalação de temas globais. Só que aí surgiu uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, uma pergunta aqui do Erlan Moraes, e ele fala o seguinte: professor, isso terá uma perda enorme para o Mundo Linux, pois uma das principais motivações nas escolhas de flavors do Linux é justamente a liberdade e flexibilidade de mudar temas a bel prazer. E isso ainda é muito mais forte no KDE. De fato, acho difícil alguém negar. Para além de uma segurança muito maior, economia de memória RAM, melhor desempenho de hardware antigo, muitos procuram usar a distribuição Linux por essa liberdade. E ele fala assim: esse risco se aplica só a temas globais ou temas do site KDE Look, Gnome Look? Também incorrem o mesmo risco? Os temas de ícones também trazem essa possibilidade, os riscos? Então é isso que a gente vai abordar. Bom, eu vou começar falando do Gnome, que é o que eu estou utilizando agora. Estou utilizando aqui o Gnome, né, com a distribuição Zorin 17.1, e eu tenho extensões aqui, como essa extensão que ela mostra que a temperatura do computador, a tensão, memória, processador, sistema, né? Então eu consigo ver aqui a utilização de memória, tudo por aqui. Eu estou usando essa outra extensão que mostra quando eu dou play em um vídeo, eu consigo captar aqui. São extensões, né? Que trazem mais funcionalidades
para o Gnome. Se eu colocar aqui gerenciador de extensões, vai ver que eu tenho habilitado algumas extensões. Eu estou utilizando essa extensão Clipboard Indicator, que é o clipboard aqui, para quando eu copio e colo. Eu estou usando a extensão Comps, Lâmpada Mágica, que é para dar esse efeito aqui. Eu estou usando a Dash to Dock, que é a extensão da Dock. Media Controls e Vitals, que é essa extensão aqui. Então, estou usando algumas extensões. Bom, vamos lá. Primeiro passo, vamos lembrar um pouquinho da história do Gnome. O Gnome, quando ele estava lá no Gnome 2, que se a gente for para pensar, a continuação dele seria mais ou menos igual ao Cinnamon é hoje, ele trazia várias opções ali na parte de configuração do Gnome, no painel de controle dele, de configuração de tema, esse tipo de coisa era comum ali no Gnome 2. Quando chegou o Gnome 3, teve muita crítica aí para os desenvolvedores do Gnome, porque falou que o Gnome se tornou engessado, né? Falavam que o Gnome se tornou engessado. E de fato, o Gnome é bem mais engessado do que o KDE na questão de personalização. O Gnome seguiu aí, firme e forte, e a versão Vanilla do Gnome, Vanilla, baunilha, né? Vanilla, que significa quando a gente fala um DE, Desktop Environment, né? Como KDE, Gnome XFCE, quando a gente fala Vanilla, é como o criador te distribui aquele software. O Gnome Vanilla mais perto hoje que você pode ter uma distribuição com o Gnome Vanilla seria eu coloco o Fedora. O Fedora traz basicamente um Gnome puro para você. Já o Zorin, por exemplo, ele já vem um Gnome personalizado da própria distribuição. A distribuição, quando vai lançar para você, que ela muda o tema, ela garante ali, a distribuição garante, mas não o Gnome. Né? Essa modificação é por parte da distribuição. O Ubuntu, por exemplo, ele traz lá um visual dele, com o tema dele, ele é responsável por aquele visual, por aquele tema. Então, se tem perda de desempenho, mas o Ubuntu não roda tão bem como o Fedora. Será que é por causa dos temas, pela configuração, ali pela facilidade para o usuário, por uma extensão? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. No site extensions.gnome.org, o Gnome ele tem extensões. Não é tão explícito quanto o KDE, porque o KDE, eu vou mostrar para vocês que já vem no próprio ambiente do KDE a possibilidade de você já fazer por ali. O Gnome não. Então, o usuário comum, dificilmente ele vai até instalar extensões. Por quê? Porque ele tem que conhecer, ele tem que entrar no site extensões.gnome. Não tem nenhuma parte dentro do Gnome, se você for em configuração padrão do Gnome, que tem aqui para você instalar extensões ou instalar mais temas. Aliás, tema é algo bem controverso para os desenvolvedores do Gnome. O Gnome Vanilla, o padrão do Gnome, que você vai ter mais perto, como eu disse, no Fedora, eles desenvolveram um tema escuro, né, que você ajusta por aqui, tema claro ou tema escuro, de tanto que a comunidade insistiu para que os desenvolvedores fizessem isso, mas nem isso tinha. Então, assim, e eles sempre colocaram que eles nunca foram muito a favor de tema, porque grande parte de problemas de desempenho era que os temas eles acabam mexendo ali na estrutura do sistema operacional. E nem as extensões, a própria equipe do Gnome não é assim tão favorável. Por quê? As extensões, elas trazem funcionalidades a mais? Trazem. Mas qual o problema quando a gente usa extensão no Gnome? O maior problema de extensão no Gnome, eu vejo que as extensões do Gnome elas são até mais seguras, porque ela tem um controle melhor do que o do KDE. Já vou explicar isso para vocês. Antes de vocês baterem, não é que eu estou criticando, tanto a camisa do Big que usa para o padrão KDE. Eu vou explicar um pouquinho. O Gnome ele tem um controle maior sobre as extensões que vão aqui para o site extensions.gnome.org. E essas extensões, que é o site oficial aqui do Gnome, está dentro do site oficial, tem esse controle maior na questão de segurança e tudo mais. Mesmo assim, se a gente for em About aqui, o que é as extensões do Gnome, vamos ler com calma. Eu coloquei até em português aqui na tradução, mas tá bacana a tradução. Vamos ler com calma aqui, ó. Muita gente não lê. As extensões do Gnome Shell são seguras? Vamos ver o que a própria equipe do Gnome diz, tá? O código em uma extensão do Gnome Shell torna-se parte do sistema operacional principal, tá? Aquele código vai se tornar parte do sistema. Por esse motivo, existe a possibilidade de uma extensão causar mau comportamento do sistema, travamento ou até mesmo comportamento malicioso, como espionar o usuário ou exibir anúncios indesejados.
Todas as extensões carregadas nesse site são cuidadosamente analisadas quanto ao comportamento malicioso antes de serem disponibilizadas para o download. Esse processo de revisão de código é semelhante ao processo de complementos do Firefox enviado para ddmozilla.org. Se você encontrar problemas, como uma falha, relate problema usando o link de relatório de bug na página de extensão. Então, eles dizem que eles fazem um trabalho, mas esse trabalho é humano, não é 100% garantido que alguma coisa não possa passar. O ideal seria que você não utilizasse. Até no começo, ele fala aqui, o que é o Gnome Shell? O Gnome fornece funções básicas, como alternar janelas. Os elementos da interface fornecida incluem o painel de controle, a visão geral, mensagens na parte inferior da tela. As extensões são pequenos pedaços de código escritos por terceiros que modificam a forma como o Gnome funciona. Se você tivesse familiarizado com as extensões do Chrome ou Firefox, são semelhantes a elas. Então, assim, o ideal é que você não utilizasse, porque por mais que tenha uma garantia, mas pelo menos aqui ainda passa no filtro do Gnome e tem toda essa análise. Tá? Mesmo assim, a extensão do Gnome, ela não está dentro do sistema. Então, se você dá o computador lá para o seu pai, para alguém, para ele utilizar, para um usuário comum de Linux, não usuário, porque quem vai procurar extensão já é um usuário mediano para um usuário avançado, que já tem essa informação, que dá para você colocar extensões e tudo mais. Mas um usuário comum do sistema, ele não vai encontrar em lugar nenhum aqui dentro do Gnome escrito aqui, ó, baixe extensões, configure novas extensões, mude o tema, não tem nada disso. Então, o Gnome, ele é mais engessado. Por ele ser mais engessado, deixa eu tirar as notificações aqui, que deve ser minha filha mandando mensagem ali. Então, um beijinho para minha filha aí, que um bom dia, que ela mora lá no Paraná. Então, se você deixa eu só tirar aqui o áudio também, porque ela vai continuar me mandando mensagem aqui, para a gente não receber o áudio. Então, se você está familiarizado com extensões do Chrome, funciona mais ou menos igual, mas tem esse aval. Só que tem na parte aqui about, essa explicação, que pode sim ter comportamento malicioso, né? Claro que você vai reportar e eles vão tomar as devidas atitudes. Então o Gnome, ele foi muito criticado por isso. O Gnome é muito engessado, porque o padrão do Gnome é usar o tema da Waita, e aquele tema padrãozão do Gnome, que você, como eu disse, lá no Fedora é o que está mais próximo do que seria o Gnome Vanilla. E no caso do KDE, o que está mais próximo seria o KDE Neon. Tá mais próximo ali do KDE puro, porque o KDE Neon criado lá pela própria equipe de desenvolvimento do KDE, no Plasma, né? Beleza. Então, no caso do Gnome, é mais difícil você instalar a extensão. Ou você instala um programa, né? Por exemplo, o programa gerenciador de extensão, que é o que eu uso. Você encontra lá na loja de aplicativos. E aí você vem, navega nas extensões, instala as extensões. Ou você vai ter que abrir o site extensão.gnome, né? Instalar aqui no navegador a ferramenta para configurar as extensões e começar a instalar as suas extensões aí, tá? Eu ainda assim, eu acredito que devia ser melhor essa parte do Gnome, trazendo aqui, quando você clicar em, por exemplo, eu quero instalar essa extensão, só tem um botão instalar. Eu queria mas minha opinião, tá? Vocês colocam aqui no comentário o que vocês acham disso. Que tivesse mais informação sobre os riscos de segurança de instalar essa extensão. Já que eles fazem essa análise, coloque aqui, ó, essa extensão modifica tal parte do seu sistema operacional, aumenta tal processo. Uma coisa que o FlatHub tem feito muito bem, inclusive o engenheiro lá do KDE, ele cita o FlatHub, que o FlatHub está muito bacana, é nessa parte de quando você escolhe um programa aqui do FlatHub, vou pegar aqui, por exemplo, o Microsoft Edge. Então ele fala aqui os riscos, ó. Esse software ele é potencialmente seguro. O que vai acontecer? Ele vai dar acesso ao dispositivo do usuário, acesso de leitura da gravação, a parte de downloads, fala o que o software vai fazer. É um software proprietário, foi desenvolvido abertamente, portanto apenas os desenvolvedores sabem como ele funciona. Então olha que interessante isso aqui. O FlatHub, que é a central de aplicativos, tem feito de uma forma muito legal LibreOffice essas informações, deixando aqui, ó, potencialmente seguro, acesso completo à leitura, construído pela comunidade. Ele fala que foi construído pela comunidade e tal. Então, isso daqui é o que deveria ter, por exemplo, aqui no caso das extensões do Gnome, na minha opinião.
tá? Eu acho que fica a dica aí, seguir o exemplo do FlatHub que tá muito bacana. Agora vamos falar do Plasma. Inclusive foi o assunto do vídeo ontem. Então no vídeo ontem eu coloquei o vídeo, né? Colocando, citando, então assim, não é o professor que está criticando. Se você vir na descrição aqui, o próprio engenheiro, desenvolvedor sênior aí do KDE, ele coloca que a sua sugestão é que você desabilite, ó, né, para todos os usuários a questão de temas globais. Então ele dá até a linha aqui onde colocar e tal. É ele que está recomendando. Ele explica que o KDE tem uma informação, mas que o usuário acaba passando, né? A gente não é tão visual assim. O do Plasma ali, o do FlatHub tá muito legal, tá visual isso aqui. Bem bacana. Mas vamos ver como funciona isso no ambiente do KDE. Então eu estou aqui numa máquina virtual aqui com o Big Linux. Instalei aqui o Big Linux, né? Então vai um abraço para os desenvolvedores do Big Linux. Inclusive eu vou trazer aqui, o Big Linux é fantástico na parte de recuperação de informação e tudo mais. Eu vou trazer algumas coisas para vocês. Então vamos lá. Quando a gente abre no KDE, vamos vir em configuração de sistema. Você vem no KDE aqui, mais configuração de aparência. Ó. Então você tem tema global. E aqui você tem baixar novos temas globais. Então pensa isso no usuário comum. Isso daqui você não tem no GNOME. Não tem nada lá de tema e tal, essa mudança. Só que aí é que tá. Enquanto um sistema é mais engessado, que garante, digamos, mais ali a segurança para o usuário, por outro lado ele não tem... Você não pode mudar tanto tema, ele é bem engessado, você não tem tanta facilidade. Você precisa ser um usuário mediano para avançado para mudar os temas do GNOME, porque você tem que jogar o diretório e tal, né? Você precisa saber onde estão os arquivos, os ícones e tudo mais. No caso do tema global, você vem aqui a baixar novos temas, compreende-se que isso daqui está dentro aí do sistema operacional, ou seja, a responsabilidade disso daqui é do KDE que desenvolveu. Apesar que eles mandam aqui a informação. Em azul não está um alerta muito bacana, mas tudo bem. Ó. O conteúdo disponível aqui foi enviado por usuários como você, como eu. E não foi revisto por nosso distribuidor por funcionalidade e estabilidade. O problema é que muitos de nós não lemos isso. E quando você instala, às vezes você pensa que isso daqui só está instalando o tema, né? Uma configuração com um CSS e tal, que vai mudar as cores do sistema. Mas além disso, ó, vamos pegar para instalar esse Vivid Dark Global. Quando você clica para instalar, alguns desses temas, por aqui, pelo instalador aqui, ele vai instalar o quê? Ele vai instalar scripts que vai estar rodando por trás ali para fazer funcionalidade. Em algum caso vai pedir até a senha minha de administrador para instalar a configuração do SDDM, que é o gestor de login. O problema é que esses scripts foi que um script estava escrito um código errado, removeu todos os dados do usuário. Olha o perigo desse tema. A culpa foi do KDE. O KDE lá no site do Mastodon, na rede social, ele colocou assim, olha, isentou um pouco da responsabilidade. Tá lá o aviso que os temas são de usuários e tal. Porém, o próprio engenheiro desenvolvedor, que é o link que está no vídeo anterior ali, ele fala o seguinte, que precisa ser revisto sim pela equipe do KDE, porque acaba que o usuário não presta muita atenção e acaba manchando, digamos, a imagem do próprio KDE, porque isso está muito explícito aqui, a questão de tema, essa facilidade de temas, né? Então, diferente, por exemplo, do GNOME, que não tem ali, não está tão simples ali achar. Então, presume-se, já que o cara que está achando aquilo ali é um usuário mediano, sabe o que está fazendo. Bom, beleza, então estamos instalando aqui o tema, bem lento, que deve ser minha conexão com a internet. E o que acontece? A pergunta, olha lá, ele vai pedir minha senha de administrador, ó, privilégio, por quê? Porque ele precisa instalar um zip contendo o tema do SDDM, que é a tela de login. Então agora que eu coloquei minha senha de privilégio, eu não sei como que é o script que está aqui por trás. O que garante que esse script não está abrindo portas aqui para um spyware, que possa fazer uma ação maldosa? Então beleza, vamos instalar esse sistema global aqui. Ó, é bem legal? Muito legal, né? Olha lá. A gente tem um tema global aí bem bacana.
foi instalado, já mudou todo o visual do sistema, ficou bem bonito. Então essa facilidade aqui é muito legal, né, do Gnome, do KDE Plasma. Agora, vamos lá. Quais são a pergunta que o amigo deixou lá, para a gente responder ela com calma. Então ele fala assim, ok, mas isso corre risco, KDE Look, Gnome Look? Né? Gnome Look, por exemplo, já não é aí do próprio Gnome, né? O Gnome Look é um projeto aí como um KDE Look, tal, onde você entra lá, você tem temas. Aqui sim você precisa ter um conhecimento para instalar, no caso do Gnome, né? E, enfim, para instalar um tema, por exemplo, eu vou vir aqui, Gnome Shell Tema, né? Então eu preciso saber instalar, já preciso de um certo conhecimento. Agora, esse tema aqui no Gnome não tem uma política de segurança me dizendo o que vai fazer esse tema, né? Tem uma pequena descrição, mas assim, eu preciso que a comunidade avalie isso. Se eu rodar esse tema e tiver algo malicioso aqui, eu só vou saber depois que eu rodei. Que é o caso dos temas, que o próprio... Vamos colocar até em português aqui, você vai ver que ele mesmo diz aqui, ó, o que podemos fazer melhor, né? Melhorar o KDE. No curto prazo, precisamos comunicar claramente quais as expectativas do usuário em relação à extensão que baixa. Porque quando você baixa isso, qual a expectativa? Será que é garantia do KDE isso aqui? É mais difícil reconhecer que os temas do Plasma, os plugins e os scripts não são obra de arte, dados passivos, mas também podem incluir scripts que podem ter consequências indesejosas. Era algo que eu não parava para pensar. Que esses temas podem ter scripts ali. Precisamos melhorar o equilíbrio. Ele fala, inclusive, aqui do FatHub, né? Em seguida, podemos considerar o fornecimento de uma curadoria e auditoria como parte da loja. Como funciona o Gnome ali, como funciona o Mozilla, né? Ter uma curadoria, passar por alguém, um filtro, para garantir. Mas ó, hoje, para pensar. O KDE Look, se a gente parar para pensar, aqui ó, a loja do KDE Look, tem mais de 3.800 temas, né? Se você para em tema aí, global temas do Plasma 6, é muita, mas muita coisa. Então, inclusive, aqui tem 53 temas, né? 506 temas do 5. O total, totalizando aqui, tem 3.800 temas, ícones, widgets, etc. Então, o que acontece? No site do Mastodon, do KDE, deixa eu ver se eu acho aqui, Mastodon, KDE, eu tinha achado aqui a notícia, eles informam o seguinte, que eles recorrem à comunidade, eles pediram para que a comunidade, ó, aqui ó, a comunidade ajudasse a encontrar e reportasse problemas que encontrasse aqui. Então tem uma área aqui para reportar, que a comunidade encontrasse, quando encontrasse problema, reportasse. Só que, veja bem, olha o problema que tá para a comunidade reportar isso aqui, né? Reporte, ó. É muita coisa. E você só vai descobrir quando te afetar. Então você teria que colocar uma máquina virtual, ficar testando tema por tema, falando isso é ok, isso é ok. Eu aqui no canal, quando mostro um tema para vocês, é porque aquele tema funciona, tá beleza? Até porque eu já testei na minha máquina para mostrar para vocês. Então podem seguir ali uma customização. Eu não quero chocar vocês. Então eu não posso mais usar a ferramenta de customização. Pode, mas você tem que ser ciência que eu mesmo, hoje em dia, se é um tema que eu não conheço, agora que me despertou isso, eu vou baixar novos temas aqui. Esse Vivid Dark eu conhecia. Mas se eu pego qualquer tema que vai vir o widgets e tudo mais, por exemplo, pega esse bicho aqui, eu nunca instalei esse cara aqui. Eu vou instalar isso numa máquina virtual primeiro, porque eu não sei o que isso pode afetar o meu sistema. Vou analisar, vou ver comentários da comunidade, vou abrir o site, se tem site eu vou abrir, eu vou fazer uma análise melhor. Isso que eu quero dizer para vocês. Eu vou fazer uma análise de risco antes de eu instalar. Então, eu vou ter uma máquina digamos, de homologação antes de eu jogar na minha máquina de produção. Então, eu vou fazer uma análise de risco melhor. E quando eu mostrar aqui no canal para vocês, é testado, tá validado pelo professor. Tá ok, tem como esse Vivid. Você pode instalar na sua máquina que não vai ter problema nenhum. Bem bonito, aliás, né? Então, pessoal, é esse ponto que eu queria trazer para vocês, que é esse cuidado que vocês devem ter. E porque
muita gente, e que eu acho que assim, o KDE não deve, na minha opinião, se isentar 100% da responsabilidade, e como eles disseram que não vão melhorar isso, né, a curto prazo, e quem sabe eles fazendo a curadoria vai melhorar bastante. Então eles também despertaram sobre isso, né? Porque é algo que você só vai saber, inclusive ele comenta aqui, né? Ele fala, ele dá exemplo, por exemplo, quando a gente utiliza repositórios ARC do AUR dos usuários, também é um risco, PPAs, né? São riscos, né? Não é coisa ruim, mas são riscos. Ah, ele fala que o problema é que há uma expectativa que por serem programas eles são inseguros e tal. Nosso problema com temas não transmite essa mensagem. Quando você tem um programa, você já fica mais atento. Bom, será que esse programa é seguro? Quando é tema, você pensa que tema não é um programa, né? E aí ele disse esse cuidado. E que você só vai saber, é difícil reconhecer, porque quando você saber, ele já afetou o seu sistema, né? Então, por isso que seria interessante ter essa curadoria. E eles vão melhorar essas informações. Então, pessoal, é isso que eu queria dizer para vocês. O melhor é a gente utilizar sempre Vanilla. Vamos pensar numa seguinte situação, antes de você sair acusando que é o KDE, que é o GNOME. O GNOME apanhou bastante por causa disso na época, né? De não permitir temas e tal. Pensa num carro. Você constrói um carro, você sabe que aquele pneu, com aquela roda do carro, ele vai chegar a 160 km. Os engenheiros fizeram vários testes e vai fazer curva e não vai capotar o carro. Aí você acaba de comprar aquele carro da fábrica zero, a primeira coisa que você faz, vou trocar essas rodas, vou colocar uma roda esportiva, um pneu esportivo, você pega seu carro, tá 140, faz uma curva, o carro capota. De quem é a culpa? É da loja, do fabricante, ou a culpa é sua? Aí vem a questão. Agora, e se a loja, o fabricante, ela te mostra, te dá num catálogo de manuais, empresas que você pode personalizar seu carro? Mas aí ela coloca um aviso, ó, essas empresas aqui você pode personalizar o seu carro nessas empresas. Então você vai lá, você confiou na loja, porque está no manual. Bom, se ela está recomendando é porque é bom. E aconteceu isso. Depois ela vai se isentar? É o caso do KDE Plasma. Ele mesmo mostra para mim lá dentro do ambiente que eu estou dando um exemplo bem bobo, tá, pessoal? Ele mesmo mostra para mim lá dentro que eu posso personalizar. Então, primeiro ponto, eu penso assim, bom, tá confiável isso daqui, mas agora eu descobri que não tá, eu não tinha parado para pensar, coisa que o Gnome já não faz. Então, assim, então o melhor seria usar o Vanilla, né? O que é o Vanilla? É o KDE Plasma padrão, que vem com o tema Breeze, né? O Breeze Dark e o Breeze Tuning, que são os temas padrão do KDE. Distribuição mais próxima do Vanilla, Neon, sem você instalar tema algum. Então ali você está com aquele carro de fábrica zerado, que foi testado, que a 160 vai fazer a curva, não vai capotar. Quer colocar roda nova? Quer deixar mais bonitinho que eu deixei agora? Beleza. Mas o que você faz? Vai e pergunta para alguém, você já colocou essa roda nesse carro? A 140 ele fez a curva, não capotou? A 160 fez a curva? Não, é ótimo, você tem feedback. Então é o que eu vou fazer agora. Sempre que eu for instalar um novo tema, eu vou olhar feedback, vou olhar comentário para entender como funciona aquele código junto com o desenvolvedor antes de eu implementar no meu computador. Porque pode parecer que é um simples tema, mas pode estar escondendo algo malicioso. E até que exista essa curadoria ou esse informe melhor por parte do KDE Plasma, o recomendável é o que o próprio engenheiro sênior de desenvolvimento do KDE falou. Vamos evitar temas globais. Agora, para responder também lá a pergunta do aluno. Baixa ícones. Tem algum risco lá do site KDE, né? Só para responder. Ícones eu não vejo problema algum, até porque se você baixa um ícone e você olhar como que é o formato do ícone, vou baixar um ícone aqui. Se você baixar ícone ou mesmo tema, isso daí não vai fazer problema nenhum. O problema tá quando você vai ali pelo script, porque ali ele roda, ele tem que rodar um script por trás. Você baixou o ícone aqui, você vai instalar, isso daqui não vai ter vírus, não vai ter problema você usar. Né? Vamos baixar aqui. Ó. Então baixei aqui esse Infinity. Se você extrair, vamos extrair aqui.
você vai ver, ó, que são imagens, tá? Ó, são arquivinhos PNG, aqui SVG, não tem problema, isso daqui tá tranquilo, né? Não vai afetar o seu sistema, não tem script rodando. Você só vai jogar na pasta de ícones, né? Normalmente o SR Share Icons, ou local, o SR Share Icons, e aí não tem problema nenhum, tá? Tem, beleza. Ícones, configurações de temas também que você baixar por ali, tá tranquilo. O problema maior foi, e volto a reiterar, é aqui. Essa API aqui dessa configuração de baixar que roda scripts por trás poderia e pode hoje ainda ter coisas maliciosas aí. Beleza? Então fica a dica para você. Não é que personalizar o Linux, esse risco tudo. Mas o mesmo acontece com o Windows também. Você tem o Windows padrão de fábrica que a Microsoft garante. Ó, não, o sistema tá bacana, não tem vírus, não tem nada. A partir do momento que você começar a baixar em sites de terceiro ícone, temas e etc, rodando instalador, você não sabe que tá rodando o processo por trás ali. Como que vai a Microsoft falar, não, bom, agora eu garanto. Não, você instalou um monte de coisa aí, né? Então, é o cuidado. Normalmente a pessoa usa o Windows, ela não troca nem o papel de parede do Windows. Aí ela vai pro Linux, ela quer mudar tudo. Quer mudar ícone, quer mudar tema, quer mudar cursor de mouse, quer mudar tudo. E depois ela reclama que o Linux não é estável. Não é que seja estável. Da forma que as DEs são desenvolvidas, elas são desenvolvidas para o máximo de estabilidade. O GNOME, o KDE, o XFCE. O problema é que a gente começa a usar coisas de terceiro, que são criadas por pessoas à parte do desenvolvimento ali oficial, tá? Então, quer muita estabilidade? Usa o mais vanilla possível. Por exemplo, no caso do KDE Plasma, o Neon, um próprio Fedora, o Fedora com o KDE. No caso do GNOME, eu recomendo ali o Fedora, porque está mais próximo ali, tá? Que são as distribuições mais vanilla. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Lembre-se de curtir o canal do Professor, é pequenininho. Eu conto com a sua ajuda aí, para que você venha aqui, se inscreva no canal. Poucos inscritos, tem muita gente que assiste, pouca gente inscrita. E que você curta, porque curtir ajuda muito demais. Valeu, até a próxima.